Se eu estiver numa determinada faixa vibratória, É uma situação de... Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para a gente, porque a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Agenda de progressos. Esta sugestão é essencial se você busca uma autoestima e um valor que o mantenha em equilíbrio. Até aqui eu falei sobre autoestima no plano da essência, o plano no qual você tem valor e é digno de ser amado simplesmente por ser filho ou filha de Deus. Há também o plano da forma, e é preciso que você se sinta bem acerca do que está fazendo e criando também na vida exterior. O pai crítico passa todo o tempo sendo um perfeccionista no sentido negativo, procurando o que você faz de errado. Num dia qualquer, você pode fazer 98% das coisas bem feitas, mas o pai crítico se concentra nos 2% que foram mal feitos. Isso não faz sentido. Você precisa ser capaz de se sentir 98% feliz nesse dia e só 2% deprimido, vendo o copo d'água como estando meio cheio e não meio vazio. O propósito da agenda de progressos é examinar aquilo que você vem fazendo bem feito e não o que você faz de forma equivocada. Existem 2 passos na elaboração de uma agenda de progressos. Primeiro, analise toda a sua vida, usando um pente fino, listando todas as coisas que você fez bem feito na vida. Relacione todos os seus atributos e qualidades positivas. Tudo, mesmo as coisas mínimas. Ao fazer isso, você automaticamente se sente bem consigo mesmo. Muda-se o seu ponto de vista e você começa a ver as coisas do modo como o seu eu superior as vê. O segundo passo na agenda de progressos é o seguinte: toda noite, antes de ir para a cama, e toda manhã também, acrescente novas informações à lista e repasse os progressos daquele dia e da semana. Ao fazer isso, você incentiva a criança interior, dando-lhe reforço positivo, abraços e beijos psicológicos e amor. Você diz à criança interior o quanto aprecia a cooperação dela. Você também pode dizer a mesma coisa ao eu superior. Juntos, vocês formam uma equipe imbatível. Pronto, comentários. Que tipo de comentário, que tipo de anotação você vai fazer de manhã cedo quando você acorda? As coisas boas que você sonhou? Qual a tua ideia? Que você realizou durante a noite no plano espiritual, de repente? Como você pensaria agora? É isso que você pensa? É isso que eu penso. É o teu exercício. Aquilo pode ser, aquilo que você lembrar, a noite que, olha, eu tô relaxado, sei lá, não sei, mas as outras coisas que ele tá colocando aí, né? Talvez uma programação positiva para o dia? Uma programação positiva para o dia. É porque aqui ele não tá falando para fazer à noite, né? Então você faz de manhã. Então à noite você vai e dorme. Depois... Não, ele fala à noite e de manhã. Ele fala. Ah, então faz as duas. Que à noite você reflete o que você fez bem durante o dia. E de manhã cedo você se programa para coisas legais para fazer. Um planejamento para o dia, talvez. Pode ser. O que mais? Nossa, adorei isso. A gente põe foco sempre no negativo, à né? Noite, tipo, o que não deu certo, né? À noite eu faço um agradecimento
pelo que ocorreu durante o dia e na manhã eu faço um propósito de alguma coisa para melhorar naquele dia, né? Mas estou sempre voltando, né, Gilberto? Do número 30 para o número 1. Está sempre voltando. Eu achei interessante ele falar como se fosse uma lista, né? E para você puxar pela memória até o que é pequeno, né? Porque senão a gente fica sempre achando que tem que ser grandes coisas, né? Ele chama a atenção que até as pequenas coisas a gente tem que dar valor para elas, né? Porque senão a gente fica meio frustrado, né? Eu não consegui nada mirabolante. Achei bem interessante, porque eu acho que isso ajuda mesmo a você perceber que você cresce um pouquinho, né? Que você consegue, nem que melhora seja algo... cada dia, né? Isso, para não ter aquela sensação, nossa, não consegui nada grandioso, tô mal, né? Que aí você vai para o negativo. Eu acho que é isso que ele está... Acho que de uma certa forma ensina você a agradecer as pequenas coisas e a valorizar também, né? Os pequenos atos que você faz. E não se frustrar, porque às vezes quando você espera muito de você não consegue, você fica frustrado. Né? Mas o que a Olga falou, eu também gostei. É a parte de você se valorizar, porque geralmente você procura os seus defeitos. Eu acho que essa é a sacada desse capítulo. É você valorizar a sua autoestima, os seus valores, né? Não procurar defeito, porque, procurar defeito já é automático, eu acho que já é automático, né? Você está andando e fala, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Já tem os outros para fazer isso também, né? E aí não, e aí ele faz com que você se valorize, que você procure as suas qualidades. Eu acho que essa é a lista que eu vejo, é você procurar suas qualidades e mesmo pequenas, e colocar no papel. Para quê? Para você se sentir bem, você não ir para o lado da não-luz, ir para o lado da luz, efetivamente do lado da luz. Acho que motiva também, né? Ao você perceber coisas legais que você fez, dá uma motivação para continuar. Porque Sim. Tanto o externo quanto o interno está sempre procurando defeito, né? E o defeito pequenininho já empurra a gente lá para baixo. Então tem que achar o pequenininho bom para levantar a gente, né? Quando ele fala do pai muito crítico, eu fiquei pensando no vício que a gente tem na falta. Ele fala, você fez 98% de coisas bacanas, mas aí faltou. É o nosso vício na falta. Quanto a gente se nutre pelo que foi insuficiente ou onde a gente falhou. Com certeza. Eu acho que talvez ele vai falando de romper com uma percepção de si. Isso mesmo. Romper com o pai rígido ou o superego rígido, né? Sim. Eu posso tirar o pai crítico, que existe em muitas situações, mas colocar o superego, porque desse pai, o pai reforça um superego rígido, que 98% não te faz feliz. Você se prende a 2% que te reprime. Até me lembro, dia desses, eu estava falando com uma pessoa, eu falei, me diz um defeito, e aí tipo, tinham 27. Aí eu falei, agora uma qualidade. Não saía. Eu falei pela pessoa, mas eu acho que diz um pouco da gente também. Você vê que esse aqui já é um exercício que cada um deu uma ideia dessa lista, né? Eu acho que mais do que a lista, é a simbologia da lista. Se cada um fizer a sua lista, olhar no final do dia, vai começar a perceber o quanto está de positivo, o quanto está de negativo, o quanto tem de expectativa, o quanto que tem de pé no chão, enfim, né? Acho que o ler é que nem um diário que você escreve, vai ler depois de uns dias, você fala, nossa, mas o que é isso que eu escrevi aqui, né? Então, eu acho que a observação da lista é ter uma ideia desse interior nosso, essa rigidez herdada, mas que na verdade passou a ser de cada um, e, enfim, todo esse planejamento para essa nova vida, esse novo jeito, dessa nova forma de ser, né?
esse planejamento que nem a Elga falou, eu só penso o seguinte, né? Aceitar o que não sai de dentro, porque às vezes você faz o planejamento e ele não acontece, porque no dia acontece às vezes tanta coisa, no dia, na semana, então dá para observar quantos acontecimentos tem na nossa vida. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas que semana, né? Quer dizer, quanta coisa acontece nessa semana, a rua que eu troquei, o lado da calçada, sei lá, a camiseta, não sei, né? Muita coisa, é uma reflexão de que às vezes a pessoa acha que a vida não acontece nada, vamos voltar lá nas leis herméticas, está sempre tudo em movimento. Então, é ter um olhar para todo esse movimento do nosso dia, da nossa semana, de nós, porque é cada um de nós dentro dessas situações de vida. O seu planejamento e trabalhar aceitando aquilo que não saiu conforme o planejamento. Porque se criticar pelo planejamento que não saiu, voltamos à rigidez aqui, voltamos ao superego crítico ou figura paterna interna crítica, né? Não, o quanto nós realmente nos vamos presentear com estar mais felizes do que infelizes, mais contentes do que descontentes, mais conectados com o nosso interior, resgatando essa alegria de ser, de estar na Terra, de viver, né? O que mais, gente? Eu penso que esse planejamento... Desculpa, pode falar, Gilberto, depois eu falo. Não, tá bom. É o seguinte, obrigado. É o seguinte, relativamente a isso que a Verônica comentou também, uma experiência prática. A gente, em reuniões de projetos e tudo mais, em negócios, a gente faz a análise de riscos. E aí você fala sempre de ameaças e oportunidades. E aí o comum era começar sempre, quando eu aprendi tudo mais, o comum era assim, você começa com as ameaças, com os riscos, né? O que pode acontecer de ruim. E aí depois você passa para as oportunidades, quer dizer, aquilo que você consegue fazer de bom naquele negócio, naquele empreendimento e tudo. E a gente via que, assim, depois que as pessoas listavam aquele monte de coisa ruim, quando ia listar as coisas boas, sempre dava muito pouco. Então eu comecei a inverter, eu testei isso, comecei assim, vamos colocar as oportunidades. E aí elas começaram a surgir mais, e quando vinham as ameaças, a parte ruim, as pessoas já estavam com a mente um pouco voltada, então as coisas ficavam mais equilibradas. Outra coisa também, um exercício que se pode fazer antes de começar uma reunião, você pedir que as pessoas falem o seguinte, falem assim, conta alguma coisa boa que aconteceu durante essa semana com você. E aí você vai experimentar uma reunião muito mais proveitosa com as pessoas já num alto astral, ninguém ali com o pé atrás e tudo mais, as pessoas mais abertas e mais motivadas, assim, engajadas naquela discussão que vai ser feita. Então, só numa dessas, assim, experimenta isso, né, de começar pela parte boa e depois pedir a parte ruim. Não fica que nem entrevista de emprego, né? Me fala um defeito seu, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo bem feito. Esse é para morrer, né? Fala, Daila, que você ia falar alguma coisa. Eu ia falar que eu acho que esse planejamento ele é bacana, mas não um planejamento assim do que efetivamente você vai executar naquele dia, mas do que você pode melhorar naquele dia. Então, por exemplo, eu preciso hoje eu vou ser mais paciente com tal pessoa. Hoje eu vou, sei lá, tirar 10 minutos para meditar, entendeu? Mas nesse sentido assim do que você pode melhorar na sua atitude, não nas ações em si, entendeu? Eu acho que faz mais sentido, assim, pelo menos para mim. Próximo. Mas aí, nesse caso, Daila, você pode acabar ativando o seu crítico, né? Se no final do dia você não conseguir fazer. Eu acho que a ideia do exercício é justamente a gente conseguir enxergar e mesmo às vezes fazendo muito pouco, a gente já fez pra caramba. Então sim. Tipo, deixar esse crítico de lado, assim, tudo bem, a gente tem que ter objetivos. Eu, por exemplo, eu começo um dia com um único objetivo. Que, tipo, eu não vou terminar aquele dia sem ter feito especificamente aquilo. Porque se a gente coloca um monte de coisa também, a chance da gente terminar o dia sem fazer é muito grande, né? Então eu faço dessa forma. Mas acho que o exercício aqui a gente é trabalhar justamente um relaxamento, né? Assim, cara, às vezes a gente precisa... É uma percepção, né? A gente já faz muita coisa. Então eu acho que é um exercício de percepção mesmo. A gente já faz muita coisa, a gente tem coisa boa, dentro do coração.
a gente tem pequenos olhares, né, que a gente vai acabar percebendo, talvez, quando faz o exercício, né? Olhar o dia nascendo, olhar alguém fazendo alguma coisa, não necessariamente a gente mesmo, né? Então, acho que é bem, bem legal. E acho que cada um vai fazer o seu, né? Realmente, eu até listei aqui, acho que tiveram 8 ideias. O pessoal trouxe. Então, acho que cada um vai fazer o que acha melhor para si, né? Eu posso falar que, assim, eu lendo de novo, eu não entendi como um planejamento do dia, tá? Eu entendi como uma coisa, assim, de longo prazo. Primeiro, ele faz pede para fazer um pente fino na sua vida, e depois ele fala, assim, que é todo dia e toda noite, mas você acrescentando a esse longo prazo, assim, ao que você quer se tornar, né? Cada vez melhor, enfim, mas não que é algo pro dia, tá? Não sei, fiquei com uma semana com a impressão. Não sei, tá? Eu acho que não é para se... Vocês acharam que é para se cobrar todo dia, fazer todo dia esse cálculo, né? Mental. Eu acertei isso, eu fiz isso de bom. Eu achei que é mais ao longo, assim. Mas eu acho que não é o que você quer se tornar, é você perceber o que você já é. É isso. Isso, mas com esses acréscimos, né? E evoluindo, né? É uma evolução mesmo, porque não fica parado, né? É que se você não põe meta, leve. Você não põe meta, então hoje eu vou ficar na cama o dia inteiro. Aí beleza, nossa, como eu durmo bem. Como eu fico bem sem fazer nada. Eu posso falar isso. Ó, eu durmo super bem, gente. Posso ensinar. Em matéria de bom de cama, aí tem assunto pra caramba. Não, mas eu acho que o exercício é leve. Eu acho que não é objetivo, não é o que a gente quer ser, não é nada disso. Não é o que daqui 6 meses eu quero me tornar, acho que não é a meditação, pelo menos para a minha leitura. Eu acho que é a gente observar o que a gente já tem, ou observar naquele dia o que aconteceu de bom. Observar só. Eu também vejo assim, André, mas bem acho tranquilo. Eu acho que a questão iniciou da minha pergunta. De noite, ok, você faz essa observação do que você fez de bom durante o dia, tudo. Mas e de manhã cedo? Entendeu? Foi daí que surgiu. Vai ser um planejamento por dia, porque, né, a minha pergunta foi, a gente vai pensar o que a gente fez durante a noite, de bom, né? Espiritualmente ou não, então, fisicamente, e aí, entendeu? Eu acho que ficou, eu não sei. Mas eu vejo assim no todo dia mesmo, sabe, Monique? Para você todo dia acrescentar uma coisa boa, pelo menos um item bom na sua lista, para você ver que você cresce todo dia, não é só nas crises e não é só nas coisas grandes, como disse a Rosana, mas todo dia você faz pelo menos uma coisa boa, com certeza você faz. Eu acho que isso realmente reforça muito a autoestima, né? E a autoconfiança. O que eu pensei da manhã, né? Não sei, cada vez mais eu tenho lido isso e vejo ele falando aqui também, que às vezes de manhã a gente acorda, aquela ideia do diário pela manhã, com algumas mensagens que vieram à noite, né? Então, de repente, esse olhar da manhã tem a ver com isso, não sei. Também. Eu sou surdo, viu? É por isso que eu vou voltar numa coisa... É por isso que eu vou voltar numa coisa que eu falei, ó. O diário é uma coisa, o diário, o planejamento é individual. Assim, como cada um vai sentir, né? Posso fazer do dia? Claro que posso. Porque às vezes você já até acorda com... Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, às vezes você já tem um planejamento de algumas atividades. Mas se vocês perceberem bem, ele não começa... Não é exatamente isso que ele está falando. Ele está falando do pai crítico. O quanto somos críticos? Qual é a nossa avaliação do dia, da noite, da semana? Quem somos nós? O quanto nós, como a Verônica, o quanto nosso superego, vamos tirar a palavra pai, nosso superego é rígido. Então, nós tivemos lá atrás esse pai crítico, mas na verdade, assim, o quanto que nós somos 98% felizes, mas por causa de 2% nós estamos deprimidos. Então, o principal ponto tá bom, tá lá o nosso planejamento. Eu vou conseguir ficar feliz com o planejamento que eu tenho? E se não der certo, tudo bem, eu vou estar bem do mesmo jeito? Sabe, não deu certo hoje, mas dá certo amanhã?
Às vezes eu falo para as pessoas, eu faço uma lista aqui na agenda, eu não faço tudo aquilo, eu pego no outro dia e marco as coisas. Então, o quanto que nós conseguimos transportar de um dia para o outro sem cobrança, sem exigência, porque se é o resgate dessa criança, a criança ela tem que ser leve, ela tem que ser flexível, ela não tem essa perfeição como até o Gilberto mencionou. Nós já entendemos que essa perfeição é a perfeição moral, que está dentro de todas as coisas, até a perfeição de viver bem consigo mesmo, mesmo com as imperfeições. Então, o quanto nós somos rígidos e jogamos também essa rigidez para cima do outro. Agora, eu posso planejar o dia, eu posso fazer uma análise da minha semana, quantas coisas aconteceram, e claro, a semana tem pontos positivos, negativos, pode ter sido uma semana mais agitada, uma semana mais parada, mas a ideia principal é esta, tá? Trabalhar para que, conversando conosco, nossa criança interior, nosso eu superior, eu vou eliminando esse excesso de crítica que nós temos. Pô, tá vendo? A garrafa não fechou direito? Então, meu dia já ficou porque a garrafa não está naquele lugar, porque aqui é essa que é a questão. Aí cada um faz do seu jeito. Eu vou corrigir uma coisa que eu falei com você, Daila. Não dá para você acordar e saber o que você fez no plano espiritual. Tem pessoas que têm a lucidez. Quem sai fora do corpo consciente consegue saber tudo. Nós ainda não sabemos todas as coisas, mas como a Monique falou, é normal, isso é uma coisa que eu relato, algumas pessoas acontece mesmo, né? Você pode acordar e ter todas as mensagens espirituais, porque naquele período você estava mais aberta para conexão. Né? Então tem pessoas que acordam de madrugada, então assim, são momentos que assim, putz, a pessoa está em sintonia, manda as mensagens agora. Né? Então, pode ter tudo isso do teu dia material e pode ter tudo isso, olha, para fazer isso, é para virar aquilo, é para não sei o quê. Então, tem muitas coisas que acontecem. Tudo isso você pode colocar no teu relatório diário? Pode. Eu fui falado, olha, eu anotei aqui algumas coisas para falar, está lá no papel. Tá? Então, quer dizer, dá para fazer esse planejamento do dia? Dá. Fazer um planejamento sem sofrência se não funcionar daquele jeito. Porque se não funciona daquele jeito, vai funcionar de outro jeito por outros motivos. É tirar de cada um de nós esse excesso de crítica e de rigidez. Isso nos adoece. Tá? E não é libertador. Então, é viver mais em harmonia e paz interior consigo mesmo. Ô, Fátima, para mim veio justamente isso. De manhã, não planejar o dia, não é isso, né? Porque se planejar o dia, eu acho que eu vou acabar virando crítico de mim mesmo, né? Falar, não fiz. Até o André falou isso, né? Não conseguiu fazer, pronto, né? Pega e já sai se batendo. Mas eu acho que não, eu acho que tem que colocar sentimentos que você queira despertar com alegria, com amor, né? Sabe aquela coisa que, hoje eu vou sorrir mais, um exemplo, estou com uma coisa bem, né? Assim, hoje eu vou dar mais sorriso, vou abraçar mais, não sei, me veio muito essa coisa, talvez mais fraterna, que saia de dentro, que eu estimule essas emoções, que às vezes, por conta do trabalho, por conta do dia a dia, etc., a gente acaba sendo muito duro, não sendo tão amoroso com a vida, eu diria assim, né? Tão alegre com a vida. E eu acho que quando você estimula os seus pontos positivos, faz com que você seja mais alegre para com a vida, né? Então, é o que você falou, deixa mais solto, mais criança, né? Mais alegre. Na minha cabeça estava isso. Não, é tudo isso, pessoal. Cada um vai pensar aí nesse primeiro exercício aí que ele está colocando. Indo também na linha da Verônica e do Gilberto, me lembrei de uma pessoa que a pessoa estava contando para mim, que ela foi no pediatra e fala de um, de outro, aí o pediatra perguntou para ela, o que você gosta? E ela não sabia responder.
Porque ela era cheia de obrigações assim, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que cuidar de filho, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer... Então, a pessoa se distancia dela própria, cheia de obrigações. Então, nossas obrigações. Também eu acho que entra isso que você tá falando, Xavier, de gostar de si, porque é isso que nós estamos falando, gostar da gente, saber ser carinhoso, ser afetivo, ser leve, né? Então, eu quero fazer tal coisa, não quero fazer tal coisa, eu já não estou com vontade de fazer tal coisa, e ficar bem, eu não quero fazer nada. Né? Então precisa fazer almoço meio-dia, não quero, estou com a fim de comer às 3 horas, sei lá, vou comer qualquer coisa, tem pão para mim comer? Percebeu? Quer dizer, é aprender a ser flexível com as situações do dia a dia e não quer dizer não estar com o outro, porque assim, se você estiver melhor com você, você vai estar melhor com o outro. Uma pessoa, Xavier, cheia de cobranças, ela não tem tempo mesmo para... Sabe, me lembrei, acho que é do personagem da Alice, era da Alice, que tinha um coelho que corria para lá e para cá? Acho que era, não era? Ela mesmo. Então você não tem tempo nem direito para se olhar no espelho, o que dirá para ter tempo de abraçar o outro. Pode ser que abrace, né, mas abrace com pressa. Então, exatamente esse despertar de que forma que eu estou vivendo, como é que eu vivi até agora e como é que eu preciso viver a partir do hoje para estar mais feliz, ser menos crítico comigo e automaticamente, se eu sou comigo, eu sou com o próximo, isso é óbvio, né? Você vai levar para tudo, né? Então, que forma vamos pensar assim, que planejamento de vida eu vou fazer a partir de agora? Quem vou ser eu a partir de agora? Entendendo que eu tenho que ser melhor. Porque a ideia de todo mundo, quando está lá estudando, eu preciso ser melhor. Né? Melhor para mim, automaticamente vou ser melhor para o mundo e para os outros, né? Que mais? Eu me lembrei aqui de uma lição do Sinal Verde, do André Luiz, que ele fala assim, que começa que, não lembro se é a primeira lição mesmo, a terceira, que fala assim, que você deveria começar o dia agradecendo já. Então, assim, ligando nessa a questão da gratidão, porque assim, que você agradecer pelo dia que você tem pela frente. E até uma coisa que eu escrevi lá no texto, que é assim, você já devia ficar feliz porque você pode desligar o despertador, né? Você tem mais aquele dia pela frente. É verdade. Você abriu o olho, né? Opa, estou enxergando. Porque o reclamar é um vício. Você reclama por causa do calor, você reclama, tá chovendo. Nossa, olha, tá chovendo. O Gilberto falou uma coisa muito legal. Tá chovendo. Alguém fala, olha que bonita a chuva. Você já quebra o gelo olha que peso a chuva. Olha a chuva, olha que bonito a chuva caindo, olha ali na rua, olha, nós precisamos de água. Você já quebra a negatividade das pessoas que estão lá, vou ter que sair, ligar a loja, guarda-chuva. Percebe? E trabalhar com chuva. Pois é. Sabe, olha que bonito o barulho da chuva, olha que gostoso o barulho da chuva. Claro que se estiver em casa é um pouco mais gostoso, mas quer dizer, tudo isso é quebrar um vício, isso é um vício nosso, da reclamação, né? Nossa, fica preta na cabeça, né? O tempo todo, né? Quer dizer, cadê o nível de insatisfação e insatisfação nosso, né? Então, realmente, muitas vezes, reclamar é tão vício que você nem se dá conta de que o que você faz o tempo todo é reclamar. Reclamar, a pessoa não percebe. É isso mesmo, ela não tem consciência, é isso mesmo. Tem gente até que reclama de reclamar muito. Outra coisa, o Gilberto falou dessa frase, me lembrei daquela que eu comentei com vocês, que já publiquei lá no Espaço, aquela do Chico, do tipo, lave louça feliz, porque se você tem louça para lavar, significa que você tem comida para comer. Quando eu li aquilo, é um tapa na cara. Sabe? Quer dizer, olha a nossa falta de consciência, de perceber. Olha, é o básico, mas claro, é o básico, mas na nossa cegueira ainda não é, né? Essa frase, quando eu escutei, quando eu li, falei, meu pai. O Chico é até covardia, né? Porque aonde ele morava e como ele dormia, o que ele tinha de pertence, comparado com a gente, esquece. Não era uma caminha, um armarinho, super simples, e você não via aquele homem
de mal com a vida, né? Sempre, sempre sorrindo. Sempre. É maravilhoso. Xícara. Tinha consciência de uma missão. Mesmo o Divaldo, quando fala agora da velhice, do envelhecer, de estar perto da morte, você não vê em nenhum momento ele reclamando, nossa, vamos... nada. Ou a forma de lidar com a perda, né, da mãe, tudo. É uma consciência maior, é a consciência que nós estamos buscando, essa é a verdade. Né? Dessa leveza, deixa olhar para a vida de uma forma aceitando, lidando com as situações. É natural, né, Fátima? Eles olham... É natural, é com naturalidade, não é que você não vê exageros de nenhuma parte, nem para lá, nem para cá. É normal. Como acho que deveríamos ser, né? Não tem nem aquele elástico, né? Eles não têm nem aquele elástico para te dar uma chapuletada no pulso, né? Quando pensa alguma coisa. Não, pessoal, vocês tinham que ver. Não, desculpa, né? Vocês tinham que ver. Tec. Pronto, parei, André, parei. André sai da sala. Quem fazia isso? Era o André? Era o André. Aquele André, é que agora é outro André. Esse né? André. Ai, graças a Deus, hein? Mas eu fiz 2 dias só. É porque aí me faltou pulso, né? O pulso já estava em carne viva. Isso aí foi antes dele levar só o saco de lanche vazio ou foi depois? Foi depois. Não, isso aí foi algum curso que ele fez e que falava isso. Foi bem depois dessa história. Foi algum curso, mas aí depois ele devia estar com tanta dor no pulso. Foi o final de semana de curso isso daí. Foi sexta, sábado e domingo. Aí foi uma lavagem cerebral. Aí eu comprei o negócio, usei segunda e terça. Quando é quarta-feira já não tinha mais pulso. Aí as reuniões no espaço era no meio da semana. Eu cheguei lá todo vermelho. Eu ainda falei assim, eu acho que eu vou parar. Aí... Cara, que curso é esse que ensina autoflagelo? Ah, não, eu só indico coisa boa. Daí eu não quero nem falar o nome. É ruim demais, sabe, mas... Aí você parou de reclamar tanto? Não é, porque isso daí, fora brincadeira, é o seguinte, se a gente pegar hoje e a gente fizer esse exercício, cara, você vai se autoflagelar o tempo inteiro, né? Mesmo a gente fazendo todo esse trabalho, a gente o tempo inteiro tá se cobrando, né? Então, cara, o exercício era a qualquer pensamento que você tivesse de autocobrança, você se dava uma elasticada. Então, por isso que o meu pulso... Ave Maria. Aí eu tinha que ter comprado uma tornozeleira também, né? Que pelo menos ia ter, né? Pô, cara, é mais aquela coleira eletrônica que tem nos cachorros, se ele late e dá uma coleira eletrônica assim. Mas eu acho que esse treinamento aí, tudo é um aprendizado, né? Hoje em dia, qualquer lugar que eu vou, o cara já trabalha com um tom de voz diferente, eu já falo, opa, já começou a trabalhar hipnose, aí ó como é que ele tá trabalhando, é luz, é forma de trazer, é música, então assim, hoje a minha percepção relacionada a isso, assim, ela é muito boa. Doeu para aprender isso aí, mas doeu. Literalmente. Bom, e aí, pessoal, mais algum comentário? Continuamos o texto, não sei que oração, como sempre. O que fazer depois de cometer grandes erros? Quando você realmente comete erros, é importante manter afastado o pai crítico. Não há problema em fazer observações sobre si mesmo ou sobre outras pessoas. Isso também se denomina discernimento espiritual, pois é feito com base num amor incondicional. Seja qual for o erro, basta extrair das experiências a pepita de sabedoria que lhe proporciona a experiência para que o incidente se transforme numa experiência positiva. Se você realmente aprender com os erros,
jamais terá de passar de novo por um sofrimento semelhante. Diga a si mesmo que você é cativante e digno de ser amado, ainda que tenha caído num equívoco ou cometido um erro de avaliação. Erros são positivos e inevitáveis. Erga-se e aprenda a conviver com eles. Componente essencial da autoestima é o perdão. Você pode escolher entre adotar uma filosofia de perdão ou guardar rancor. Isso também se aplica a você mesmo. Lembre que se guarda rancor, está, na verdade, guardando o rancor contra a criança interior. Será que você faria o mesmo contra uma criança de verdade? Se você quer ser perdoado por Deus, é sensato emitir também a mesma energia, tanto para si mesmo quanto para os outros. Este capítulo vem se concentrando nos cuidados com a criança interior. Acrescentei no final do livro um curto capítulo sobre como criar uma criança exterior, do ponto de vista espiritual. Mesmo que você não tenha crianças em casa, pode ser útil ler essas ideias fundamentais, já que existe uma semelhança direta entre os cuidados que se deve ter com uma criança interior e com uma criança. Comentários? No primeiro parágrafo, ele fala em observar a si mesmo e observar os outros, né? E aí eu acho que tem uma coisa que a gente deve aprender a fazer, que observar é uma coisa, julgar é outra. Verdade. Não misturar o alho com o bugalho. E essa questão também do que a autoestima exige perdão, realmente perdão é uma coisa que a gente deve procurar tentar lembrar de exercer para todos os lados, né? Para si mesmo e para os outros. A gente não deve só perdoar os outros, a gente deve se perdoar também, porque tanto quanto os outros erram, nós também erramos. Tanto quanto os outros estão aprendendo, nós também estamos. E se a gente não aceitar isso, não tentar não se deixar dominar por esse pai crítico, senão a gente não vai nunca conseguir fazer nada certo mesmo, né? A gente volta lá para os 2% e não sai de lá. É isso. Eu acho que ele tem algumas frases aqui que ele consegue ser muito sucinto e trazer verdades que às vezes são difíceis da gente aceitar, né? Dependendo do momento do que se comete. Então, essa frase aqui de erros são positivos. Normalmente a gente sempre encara o erro como uma coisa negativa, né? Então, erros são positivos, mas ele não fica só nisso. E inevitáveis. Ou seja, é um aprendizado e, além disso, eles são inevitáveis porque a gente está num grau de maturidade espiritual ou num momento dentro desse avanço espiritual. Eles naturalmente aconteceriam, porque a gente não conseguiria fazer de forma diferente dado aquele nosso momento. Então, eu acho que é por isso que ele está trazendo aqui um exercício de observação e de aceitação. Então, acho que se complementa com a atividade que a gente estava falando do diário anterior. Ao longo do dia, a gente vai cometer vários erros. E eles são positivos e inevitáveis. E talvez até dentro do diário dê para colocar os próprios erros como uma coisa positiva e um aprendizado. Mudar o jeito de olhar para o erro, né? É uma mudança de olhar, é isso mesmo, Rosana. Olhando com o objetivo de consertar, né? De melhorar. Não permanecer no erro, né? E a famosa frase, é errando que se aprende, né? Mas acho que o capítulo inteiro ele não está falando nunca em transmutação, mas sempre em observação.
Para mim, pelo menos, é o ponto-chave. Então a gente está falando assim, eu quero ser melhor. Ele está falando, observe como você já é bom. Não, eu não quero mais errar. Não, observe que na verdade o erro ele é positivo. Então acho que o exercício inteiro é de observação, né? É de autopercepção, de autoconsciência. A gente vai continuar fazendo erros, mas de outro tipo, né? Como aquele mesmo, sempre aquele mesmo erro. A gente é humano, né? O humano vai errar sempre. Só não erra aquele que não tenta, que só fica parado olhando, né? Eu tinha uma brincadeira, assim, às vezes o cara falava assim para mim, né? Errando é que se aprende. Aí eu falava, nossa, eu tenho aprendido bastante, né? Hoje até a metodologia ágil, né, que está sendo implantada aí em vários negócios, tal, também diz isso. Um dos preceitos é esse, né, do Scrum, por exemplo, erre rápido. Mas no sentido assim de você então experimenta fazer, sai a caça, sai a luta, age, né, você tem que agir. Então você faz e se você errar rápido, assim quer dizer que você está aprendendo mais rápido. Você não está adiando, você não está deixando, então assim. Você faz aquilo o mais rapidamente possível e, assim, se errar, você aprende e já corrige, porque você tem 2 semanas para fazer as coisas. Tá? Então, nesse sentido. Está sendo aplicado também. O segredo é sacar depressa, né? Me chama a atenção também que no outro trecho, no outro capítulo que nós lemos, ele fala do espiritualmente egoísta, né? E aqui ele traz o discernimento espiritual, quando você vai fazer as suas observações e até em relação a alguém, né? Então ele fala e ele traz a palavra sabedoria. Porque em todas essas situações que nós vamos adquirindo, lembrei da palavra maestria, ou mestria, como também aparece na fraternidade e tudo mais, mas a sabedoria. O sábio é aquele que vai amadurecendo com todas as histórias, as experiências, e olha para o outro como um aprendiz, que também vai fazer o caminho da evolução. Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. Uma vitória para você já vai andar com mais segurança. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa.